Ei, me empresta esse peso de papel? E a tampa? Ei, me empresta o telefone? Ei, me empresta um pouquinho dessa coca? É Fanta. Me empresta um pouquinho dessa Fanta? Acabou. Me empresta o canudo. Eu vim devolver o peso de papel. Ah, joia. Obrigado. O que é isso? Um ato de audiência. Ah, essa prova eu quero emprestada. Ô, doutor. Ô, seu Ellison, tudo bom? Tudo bom. Como é que vai? Tudo bem. E aí, vamos ganhar esse processo? Então, doutor, nós temos um probleminha. Já sei. Testemunha. Testemunha. Cadê a testemunha? Então, doutor, minhas testemunhas estão trabalhando na empresa ainda. E aí nenhuma vem? Nenhum quis vir. Nenhumazinha? Nenhum. Agora só se o senhor tirar uma carta da manga. Já sei. Sabe o que é isso? Não. É uma prova emprestada. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos tratar, em verdade, sobre a prova emprestada. Vocês sabem o que é prova emprestada? Prova emprestada é algo comum ao direito processual, né? Não é específico do direito processual trabalhista, mas é algo que é muito comum no direito do trabalho. Toda semana a gente acaba se valendo de uma prova emprestada. E o que é essa prova emprestada? Veja, a legislação processual ela permite que você se utilize de uma prova produzida em outro processo para utilizar no seu. E quando que a gente utiliza essa prova? A gente utiliza como no caso do vídeo. O cliente chegou para a audiência sem testemunha, ou então trouxe lá alguma testemunha, mas quando você faz aquela análise preliminar de quem é aquela testemunha, é uma pessoa que não trabalhou com ele, é uma pessoa que não trabalhou o tempo todo com ele, é uma pessoa que consegue testemunhar sobre parte do processo, e você não tem como produzir a prova integral do seu processo, ou prova nenhuma, como no caso do vídeo. Você não vai ter como levar ao juiz elementos para que ele se convença do direito do seu cliente. Então, nessas hipóteses, a gente pode se valer da prova emprestada. É muito comum que no direito do trabalho, na advocacia trabalhista, você tenha o seu cliente e você, alguma testemunha de um outro processo da mesma empresa já tenha sido seu cliente também. Então, você acaba tendo ali várias atas de audiências da mesma empresa que tratam da mesma situação, obviamente que de reclamantes diferentes. Então, numa situação em que uma testemunha num outro processo lá conseguiu comprovar, por exemplo, a invalidação dos controles de jornada, ela conseguiu demonstrar que uma situação fática acontecia como você narrou na sua petição e não como está na contestação, e você não tem a prova para produzir no seu processo. O que é que você pode fazer? Você pode se valer dessa prova que você vai pegar emprestada no outro processo. O artigo 372 do CPC, ele indica o que o juiz irá valorar essa prova emprestada. Claro, toda e qualquer prova, ela vai ter que passar pelo valor que o juiz vai atribuir a ela, mesmo que não seja uma prova emprestada. Exemplifico, vejam bem. Tem uma testemunha no seu processo, essa testemunha ela narrou os fatos como aconteciam, ela tratou da situação do reclamante, ela disse como acontecia. Perfeito, então você ali conseguiu produzir sua prova do que você pretendia. Mas o valor dessa prova, quem vai dizer é o juiz na sua sentença. Tá? Então a testemunha pode entrar em algum momento em contradição com o reclamante do processo, ou essa testemunha ela pode ser bem convincente, e aí o juiz irá valorar de acordo com as suas convicções. E não poderia ser diferente com relação à prova emprestada. Né? A prova que veio de um outro processo, ela também irá passar por essa valoração do juiz. E aí o que é importante na instrução processual? É importante na instrução processual que você tente aproximar o máximo possível aquela ata de um outro processo para o seu processo. De que forma? Vamos lá, tentar trazer aqui um exemplo.
Naquela ata de audiência daquele processo foi ouvida a testemunha José Fernando, e José Fernando tratou da situação, explicou como tudo acontecia e foi uma testemunha boa do seu processo. Ele contou como ele trabalhava, contou como o reclamante daquele processo trabalhava, foi uma testemunha que narrou perfeitamente os fatos. Você vem para o seu processo, um reclamante totalmente diferente, mas que trabalhava nas mesmas condições. Todavia, aquela ata lá, ela não fala especificamente do seu cliente. Bom, se você conseguir, o que é que você pode tentar fazer no seu processo? Você pode, quando ouvir o preposto, por exemplo, perguntar se o reclamante do seu processo, aquele que não tem testemunha, trabalhou com José Fernando, ou com o reclamante do outro processo, se o trabalho deles era igual, qual a diferença que havia, se eles registravam ponto, por exemplo, da mesma forma. E aí você consegue tentar trazer para o seu processo elementos que vão tentar servir de ponto de convicção para o juiz, ou seja, aquela questão do valor que eu tinha falado lá atrás. Outra situação em que a gente acaba se valendo também da prova emprestada ocorre com a utilização de laudos relativos à insalubridade, por exemplo. Por algum motivo, seja pelo lapso temporal, seja porque a empresa não mais tem sua estrutura por aqui, então não é possível realizar a perícia, porque o perito não vai encontrar mais aquele equipamento que retrata a realidade vivenciada pelo empregado naquela época. Por exemplo, uma frota de ônibus que foi modificada, ela possui ônibus novos que não vão ter mais aquela quantidade de ruído, e aí quando o seu cliente lhe procura que você vai entrar com a ação, a perícia fica prejudicada porque os ônibus que ele trabalhava não mais existem. Ou às vezes o seu cliente trabalhava operando uma empilhadeira e essa empilhadeira não mais existe. Então outra empilhadeira não vai ser capaz de retratar a realidade dele. Então se você tiver um laudo pericial de uma outra pessoa, de um outro cliente onde tenha sido feita a medição desses agentes insalubres, a avaliação, em que um perito tenha constatado o labor insalubre, você pode utilizar esse laudo como prova emprestada. E o fundamento é muito simples. Esse laudo ele possui uma análise de um ambiente de trabalho que retrata a realidade do seu cliente. E aí o que é que você vai precisar? Da mesma forma, na utilização lá daquela ata que eu mencionei, você vai precisar aproximar a prova emprestada do seu processo. Você vai tentar comprovar que o seu cliente de fato laborava naquele ambiente, com aquela máquina, com aquele ônibus. E aí você vai se valer também da prova emprestada nesse sentido. E obviamente que o juiz irá valorar essa prova produzida. Isso foi muito comum, esse tipo de situação aqui no TRT da 20ª Região, aqui no TRT de Sergipe, durante um período com relação a algumas empresas de ônibus, porque elas trocavam a frota, elas modificavam os veículos. E aí quando o cliente procurava, já aqueles veículos antigos já não mais existiam, então não tinha mais como a gente produzir essa prova que retratasse fielmente a realidade do ambiente de trabalho dele. E aí, nesse caso, como a gente acabava tendo vários laudos como prova emprestada do período em que o cliente trabalhava, a gente acabou utilizando isso no processo. Né? E, enfim, passou obviamente pelo crivo do juiz e obviamente que durante a instrução a gente fez de tudo para comprovar que o nosso cliente de fato trabalhava naquele ambiente de trabalho. Beleza? Eu vou agradecendo a participação de todos, fiquem com Deus e até logo.